Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Daremos início hoje na nossa apostila 5 de História. Peguem o material de vocês e vamos lá! As aulas de hoje, elas são referentes aos dias 4 de agosto e ao dia 7 de agosto. Nós vamos então dar início à nossa apostila. Lembrando que, na nossa apostila anterior, nós estudamos a África e a sua cultura. A formação africana tem um papel fundamental na formação da cultura brasileira. E nesta apostila, nós vamos estudar os primeiros imigrantes que vieram ao Brasil, os colonizadores portugueses, a partir de 1500 e no final do século XIX, os demais povos, principalmente italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Então, na nossa abertura, nós vamos aprender as características do Marrocos. Então, gente, o Brasil é um país que sofreu influência de diferentes culturas. Assim como nós, outros países, ao longo de suas histórias, também foram influenciados pelos mais diferentes povos e culturas, que é o caso de Marrocos. O país onde neste país foi encontrado o fóssil humano mais antigo do mundo. Localizado no norte da África, o Marrocos é um país de grupos multiétnicos. Ao longo de sua história, acolheu muitos povos provenientes do Oriente, como judeus e árabes, do sul, como os mouros, e do norte da África, como romanos e vândalos. Consequentemente, esses povos impactaram a cultura deste país, uma mistura de traços árabes, berberes nativos, africanos, subsaarianos e europeus. As línguas oficiais do Marrocos são o árabe e o berbe, embora para os negócios seja comum o idioma francês. Nas ruas marroquinas, a população comunica-se por meio do dialeto Darija, o árabe marroquino. O espanhol e outros dialetos locais também estão presentes neste país. A língua, como sabemos, é apenas uma das características que definem uma cultura. Porém, um país com diversas expressões linguísticas indica a pluralidade cultural que o forma. Então, gente, olha como é legal, né? A importância do contato entre culturas diferentes e como essas culturas, elas influenciam uma às outras. Então, nós vimos que Marrocos, ele é um país localizado ao norte do continente africano. E ele tem uma cultura marcada pela influência de diversas etnias. Então, a gente vê aí que a cultura ela é muito importante para todo o mundo. Agora vocês vão dar uma lida na atividade em que a apostila propõe e responder. Essa aula nós vamos retomar na nossa aula online. A formação do povo brasileiro. Foi ao longo do período colonial que ocorreu o início da formação do povo brasileiro, a partir de um processo conhecido como miscigenação. O povo brasileiro, gente, teve origem a partir da miscigenação entre indígenas, europeus e negros. Os imigrantes que vieram ao Brasil em momentos diferentes e por razões diferentes também contribuíram para a cultura e a identidade brasileira. Os imigrantes italianos, alemães, japoneses e de outras nacionalidades chegaram ao território brasileiro em busca de melhores condições de vida, como financiamento para a agricultura, terras, impostos mais baixos e oportunidades de trabalho. Muitos vinham com a intenção de ganhar dinheiro e depois voltar ao país de origem, mas aqueles que se adaptaram ficaram e ao trabalho e aos costumes brasileiros contribuíram para que o país progredisse e assimilasse muitos aspectos de suas respectivas culturas. Então, o que são os imigrantes? Nós chamamos de imigrantes as pessoas que deixaram o país em que nasceram para se fixar em outros países. E por que esses imigrantes eles deixam seu país de origem? Nós temos muitas explicações possíveis, mas a mais comum ela se relaciona às dificuldades de ordem econômica
e financeira no país de origem. Entre os grupos de imigrantes mais numerosos, nós podemos citar os espanhóis, os alemães, os italianos, os japoneses e os portugueses. Além deles, há imigrantes de muitas outras nacionalidades no Brasil. Por que o Brasil foi uma opção para alguns povos europeus? No século XIX, o Brasil era visto na Europa como um país de muitas oportunidades, em contraste a um cenário de guerras no qual viviam os europeus. Outro fator foi a necessidade de mão de obra no Brasil de trabalho. Com a extinção do tráfico dos escravos, o dinheiro empregado na compra de escravizados, ele passou a ser investido no financiamento da imigração europeia. E entre os grupos de imigrantes mais numerosos, nós podemos citar os alemães, os italianos, os japoneses e também outros imigrantes de outras nacionalidades. Agora é com vocês. Vocês vão fazer a leitura novamente dos textos e vocês vão responder as atividades de 1 a 5 e a atividade adicional 3. Finalizo então as aulas dessa semana com uma imagem de uma embarcação de imigrantes chegando aqui no nosso país. Por hoje é só. Bons estudos, professora Naira. Lembrando que nós vamos tirar as dúvidas e falar novamente sobre este conteúdo nas nossas aulas online. Portanto, não deixem de entrar no Sistema Etapa, no eDrive, e qualquer dúvida pode perguntar para a professora. Até a próxima!